A nuvem, o cloud, que é o que a gente hoje ouve muito, mudou por completo a forma de se desenvolver software. Quem que aqui é desenvolvedor de software? Então, o que muda no desenvolvimento? E aqui é um ponto muito importante para a gente discutir, tá? O que se vê na cadeira acadêmica e o que se vê na realidade. Antigamente, deixa eu fazer uma definição do que é antigamente. Vamos colocar 10 anos atrás. Direto do túnel do tempo. Tá? Há 10 anos atrás, se você entrasse no... Se você entrasse olha só que absurdo. Entrasse num catálogo de empregos de TI. Hoje você vai no LinkedIn, né? Vai no LinkedIn hoje. Antigamente você entrava num catálogo de empregos de TI. Eles iam procurar programador. É isso que eles iam procurar. O programador tem que programar C, Java, 10 anos de experiência em banco de dados. Era isso que ele ia programar. Hoje, o que eles estão procurando hoje em dia? Quem se arrisca aqui? Uma sugestão do título principal de oportunidades no LinkedIn. Engenheiro de software. Já pararam para pensar nisso? Isso é novo, tá? Isso é novo. Isso é importante. Tem uma semiótica aí que é importante a gente entender. 10 anos atrás, você procurava desenvolvedor. Você procurava programador. Não era nem desenvolvedor. Era programador. Hoje se procura engenheiro de software. Por quê? Porque hoje, quando você vai para a nuvem, olha a quantidade de tecnologias que você tem à sua disposição. Sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem essa história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? Olha a quantidade de conhecimento que você tem que carregar. Olha aqui. Só para linguagem. Tá? E para não dizer que eu sou bairrista, eu coloquei 2 vezes Java. Mas aí a apresentação é minha, eu faço como eu quiser, né? Então, você tem que, primeiro, saber uma linguagem. Hoje, você tem que conhecer de infraestrutura. Programador tem que conhecer de infraestrutura. Porque, senão, o colega ali de Ops só vai apanhar. Tá? É uma doideira. Sistema operacional, virtualização, você tem que saber. O mínimo que você tem que saber é para não fazer errado. Depois, você vai ter que saber como seus dados vão funcionar. Como que você vai armazenar seus dados. O programador não fazia isso. Por isso que hoje é necessário engenheiro de software. É por isso que hoje mudou como se busca o profissional. Até mesmo porque, às vezes, se busca profissional especializado só na infraestrutura, às vezes, só o cara de operação do sistema operacional e segurança. A gente vai ter uma segurança que você vai fazer. Tema importantíssimo. DevSecOps. Quem já ouviu falar de DevOps? E DevSecOps? Vocês se preparem, é a próxima. Tá? Segurança. Segurança hoje é fundamental. Interconexão com nuvens. Isso aqui é um tópico absolutamente aquecido. Interconexão com nuvens. Você não roda, primeiro, uma máquina só. Você não roda em uma região só. E a próxima etapa é, você não roda num provedor só. Quem é que tem Nubank? Quem sofreu com as últimas quedas do Nubank? Que não conseguiu passar um cartão, ver um extrato? Fica a dica. Fica a dica. Tá? Por quê? Interconexão de nuvens. Além da interconexão da própria aplicação. Então, o desenvolvedor tem que desenvolver não só uma aplicação direito, usando as ferramentas corretas, como desenvolvendo da maneira correta. Aí eu trago a nuvem da Oracle. Porque aqui, o nosso papel, meu papel e do meu colega aqui, 2 pés vermelhos, que ele também é pé vermelho de Cianorte. Tem Cianorte aqui? Além dele? Você está que nem eu com o Javeiro aqui, cara. Tá difícil, viu? A Oracle não oferece só banco de dados. A Oracle oferece toda uma infraestrutura de nuvem. Porque quem roda na nossa nuvem tem que ter o ferramental. Tem que ter ferramental para desenvolvimento, linguagem de programação, automação para deploy,
para teste, rodar containers, rodar serverless application, rodar serverless application. Quem nunca viu ainda e é programador serverless application, olha, isso é a coisa mais maneira que existe. Integração de aplicação. Um dos principais temas, e que a gente vai ainda discutir mais um pouco, inteligência do dado. Hoje, inteligência do dado, para quem desenvolve, é um conhecimento fundamental. Rede, armazenamento, banco de dados, sistema operacional. É isso que a gente parte do que a gente oferece. A gente tem mais de 200 serviços na nuvem hoje. Segurança, observabilidade, práticas e políticas, mensageria, governança, tudo isso o desenvolvedor tem que saber. Aplicação sem teste, hoje, erro. Aplicação sem teste de segurança, erro. Aplicação que não está integrada para a esteira de automação, erro. Se vocês estão deixando isso para depois, façam agora. Tá? Isso é tão importante, isso é tão relevante hoje em dia, o modelo de como se desenvolve aplicações na nuvem, isso é tão básico que tem uma associação para definir isso. CNCF, Cloud Native Computing Foundation. O modelo de desenvolvimento na nuvem é tão impactante, ele alterando tanto a forma de se pensar o desenvolvimento de aplicação, porque a aplicação tem que ser observável. O que é uma aplicação ser observável? Ela tem que ser capaz de dizer como ela se comporta e como ela está reagindo à demanda dela para que você saiba como resolver esse problema. Ou seja, fez um microserviço, esse microserviço tem que ser observável. Esse microserviço que está rodando no seu container tem que permitir que você gerencie ele, que você coloque um sidecar nele para verificar questões de segurança. Você fazer um sidecar para uma alteração de endpoint. Ou seja, fazer marretagem hoje não tem mais espaço, porque senão você não vai conseguir atingir os conceitos mais básicos de uma aplicação que vai rodar numa nuvem. E uma aplicação bem desenvolvida numa nuvem roda em qualquer nuvem. Então, isso é o impacto de como se faz. Então, aqui ó, eu trago um paralelo sobre como era e como tem sido. Porque falar que como é, esquece. Aí eu fiz uma sessão no Tec Paraná esse tempo atrás, até mostrei a pilha de livro que eu tenho lá. Antigamente a gente aprendia desse jeito. O conhecimento que você aprendia lá nos catatal assim, ó, de 2 polegadas de cada livro de Java, durava 5, 10 anos. Hoje em dia, esquece. Hoje em dia tá indo para frente sempre, ó. Então você sai de uma arquitetura baseada em serviços para microserviços. Ou seja, você divide isso de uma maneira diferente e busca capacidades diferentes. Você sai de uma virtualização onde cada aplicação tem um sistema operacional junto dela e você tem uma máquina embaixo ali sofrendo com aquele monte de sistema operacional que não serve para nada a não ser sobrecarga, para containers. A grande diferença do container nada mais é do que eu aproveito a parte boa do sistema operacional para todo mundo. O sistema operacional mesmo, eu só boto a aplicação para rodar isolada. Linguagens proprietárias para linguagens abertas. Por que eu falei que se você desenvolve bem numa nuvem, você roda em qualquer outra? Porque você escolheu direito a linguagem que você vai usar. Tá? Aplicações monolíticas para aplicações baseadas em API. Isso já, inclusive, já é bem maduro. Puramente programático para low code. O low code vai entrar forte no mercado. De Agile e Waterfall é aquele analisa, desenha, programa. Analisa para DevOps e DevSecOps, como a gente vai ver logo mais. De data centers próprios para operação híbrida. Você pode ter seu data center, mas seu data center tem que ter algo só, um objetivo simples, e o resto você põe na nuvem, em múltiplas nuvens. É muito mais barato. Antigamente, era engraçado quando os primeiros clientes que a gente conversava, eles chegavam e falavam, não, eu não vou subir na nuvem. Por quê? Eu não sei qual que é a segurança da sua nuvem. Eu falei, meu irmão, nós estamos fazendo uma reunião do lado do seu data center. Qual que é a segurança do seu data center? O meu eu tenho segurança, vigia, tem filmagem, não sei o quê, o acesso é bio... Eu estou aqui pela primeira vez e se eu der um chute, eu derrubo o teu servidor. E você vem falar de segurança de dados comigo?
Essa era a concepção que a gente tinha que trabalhar. É esse tipo de conceito que a gente tinha que discutir. Então, a mudança, ela é drástica, ela é muito forte. Tanto é que, como eu já comentei, uma das mudanças mais recentes foi: não se busca mais desenvolvedor de software, se busca engenheiro de software. Isso não é só uma nomenclatura. É óbvio, existe ali toda uma onda, porque daí é bonito contratar um engenheiro de software, mas o engenheiro de software, ele é responsável pelas escolhas, ele é responsável pelas decisões, boas e ruins, e ele é responsável pela entrega, boa e ruim. Ali o ciclo de DevOps, ele está muito fechado. Então o desenvolvedor, ele tem que fazer as boas escolhas, ele tem que saber escolher qual serviço de mensageria que ele vai usar para garantir o desacoplamento, qual linguagem que ele vai utilizar. E aí linguagem, pouco importa. Eu falo muito do Java porque é a única que eu aprendi a programar de verdade e hoje ainda me questiono se você realmente programa Java. Mas pouco importa qual é a linguagem. A questão é, programe direito, faça os testes adequados, coloque numa esteira de DevOps e garanta a qualidade do que você está entregando, principalmente em termos de roda na nuvem, roda. Roda dentro do data center do cliente, roda. Roda numa nuvem híbrida, roda. Ótimo. Porque caso contrário, você vai ter cada vez mais problemas, né? Então o engenheiro de software está aqui para resolver um desafio, né? Está para resolver um desafio. Qual que é esse desafio? Aumento da complexidade. Porque é legal ver aquela coluna do lado de lá, mas olha só, microserviços aumenta a complexidade, é muita parte móvel. Uma imagem errada que você montou do seu microserviço e você botou no teu orquestrador de container, isso pode arruinar o que você está fazendo. Tá? Recentemente, não vou falar porque eu ia usar o mesmo exemplo, mas containers, segurança. A gente teve uma série, foi uma série. Eu posso dizer que 2 dezenas de grandes empresas no Brasil tiveram seus dados sequestrados. Dados sequestrados. E você quer saber? Não tinha backup. Por quê? Porque eu não queria rodar na nuvem, sendo que na nuvem o backup é automático, no data center dele é manual. Ele não tinha backup e os dados foram sequestrados. Né? Código aberto. Como suportar esse código aberto? Isso é um desafio. Tá? Desenvolvimento baseado em API, performance e confiabilidade. Isso é mais comum do que a gente imagina. Porque a partir de tem um endpoint, uma API para você chamar, essa API tem que ser acessível. Ela tem que responder adequadamente. Isso é um desafio. Low code, treinamento e manutenção. DevOps. DevOps é uma escala dinâmica. Ele roda. Tem empresas que fazem 2 dezenas de deploy por dia. Isso é um grande desafio. O engenheiro ele tem que estar ali consciente do que ele está fazendo. E, quando a gente fala de nuvem, é você ter não só a sua infraestrutura, como uma boa conectividade, uma boa operação, uma boa observabilidade, assim por diante. Então isso é o que está acontecendo hoje. Aí vem a pergunta. E o desenvolvimento a partir daqui? Como vai ser? Bom, na verdade eu não tenho a menor ideia de como vai ser. Mas a gente tem algumas suspeitas. Tá ok? A gente tem algumas ideias do que vai acontecer. Então a gente vai ver aqui. Isso é, para mim, eu falei, esse slide para mim é o mais importante, tá? Que é o que a gente está olhando e observando e como as empresas estão reagindo. Como eu comentei, o low code ele vai cada vez mais tá chegando perto da nossa realidade. Por quê? Porque não pode ficar mais só na mão do desenvolvedor a solução dos problemas. Quando a gente fala de low code, de certa forma a gente está levando para camadas um pouco menos preparadas, desenvolvimento ou ajuste daquilo que você espera da aplicação. Como eu comentei, aceleração do SecDevOps. O volume, a quantidade de ataques que as empresas têm sofrido está crescendo brutalmente. Eu não sou um especialista nisso, mas os reflexos disso eu vejo com muita frequência. Então, você trabalhar em fechar, em reduzir a superfície de ataque das aplicações e garantir que isso está adequado, está crescendo muito, está crescendo bastante.
Isso aqui, existe até algumas discussões, isso aqui já não é mais tendência. Você ter AI, você ter inteligência artificial e você ter machine learning na aplicação é mais do que uma obrigação. Hoje a gente já tem uma série de frameworks para isso, mas aquele velho relatório que simplesmente entrega lá, isso aqui é o seu resumo de gastos, já não resolve mais. Aquele relatório, esses clientes aqui foram os clientes que compraram nos últimos 6 meses. Isso já não resolve mais. Se você não tiver inteligência artificial para te ajudar na sua aplicação, ajudar o seu cliente a dizer, esses clientes aqui são os clientes que compraram nos últimos 6 meses. Mas esses 3 aqui, é garantido que eles vão precisar de uma questão do produto que você vende amanhã. Contata ele que você vai fechar essa venda. Quem que vai dizer isso? Inteligência artificial. Aplicações hoje que embarcam em inteligência artificial vão estar ficando para trás. Então, quem está desenvolvendo soluções, quem está pensando em soluções que não embarquem inteligência em cima de dados, já está ficando para trás. A parte de automação e gerenciamento e orquestração de microserviços. A própria área, o próprio método, a própria cadeira de microserviços está se ajustando, está entrando num ponto de maturidade onde o próprio conceito do que é microserviço está mudando. Isso vai impactar em muitas formas de desenvolvimento. A nuvem, como eu comentei, cada vez mais, você não quer saber onde está, você quer abrir uma máquina, uma esteira de automação de deploy. Você vai lá, abre a máquina, testa, verifica, validou, entregou, pronto, derruba a máquina. Prototipação mais rápida, entregas menores e mais rápidas. A integração entre o que você tem no seu data center local e o que você tem na nuvem ou múltiplas nuvens, né? Opa, eu não traduzi um aqui. A simplificação e automação de integração de dados. Hoje, dado é o novo tesouro. Dado é o novo tesouro. Não existe sistema, não existe negócio, não existe iniciativa, não importa, privado, público, terceiro setor, onde o dado não tenha valor. Não existe iniciativa onde o dado não tenha valor. Então, inteligência artificial e análise de dados é a raiz de qualquer iniciativa de daqui para frente. Se tem uma coisa que não vai mudar, é isso. Por isso que toda nuvem oferece data lake. É por isso que toda nuvem oferece uma interface, uma API para inteligência artificial. É por isso que toda nuvem oferece uma interface para dados analíticos. Por quê? Porque essa é a raiz de qualquer valor para sistemas daqui para frente. E principalmente redução de custos. Nós estamos falando em redução direta de custos. Isso é fundamental, isso é primordial. Tá? Porque, querendo ou não, era caro no on-premise, era caro no on-premise. E a nuvem veio para ser mais barata. E se você não souber, como desenvolvedor, tirar o melhor proveito, procura notícias recentes sobre perda de controle de gastos em uso de nuvem. Cada dia mais tem surtido notícias desse sentido. Muito bem. Eu acho que vai, né? Eu acho que foi legal. De qualquer forma, pessoal, obrigado uma vez pela presença. Estou muito feliz de estar aqui e aproveitei o evento. Até mais.